Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nos 3 primeiros capítulos de 1 Tessalonicenses, Paulo escreveu para seus leitores e os tratou como quem cuida carinhosamente de seus filhos. Agora no capítulo 4 e também lá no 5, ele encoraja e exorta seus leitores com a autoridade de um pai. E então, ele começa a dizer assim, logo no início do capítulo 4. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. No conselho de Paulo, um conselho prático para a vida que agrada a Deus, é não se envolver com nenhum tipo de imoralidade sexual. Agora, seria prostituição ou imoralidade? Como podemos entender esse texto? A palavra grega porneia tem sido traduzida nas versões antigas como prostituição, mas o sentido de porneia é muito mais amplo. A palavra, na verdade, significa imoralidade sexual, porque prostituição significa apenas o sexo que envolve dinheiro, e quando a gente fala de imoralidade sexual, é todo tipo de erro sexual. Pedofilia, adultério, a prostituição, fornicação, bestialidade, que é a prática de sexo com animais, pornografia, incesto e por aí vai. Tudo isso está envolvido na imoralidade sexual. Então, a palavra porneia é bem mais ampla e deve ser entendida no que Paulo está dizendo, que a gente deve aprender a se controlar. Então, por que será que Paulo dá esses conselhos? Porque na cultura greco-romana, o adultério era encarado com total indiferença. A imoralidade sexual era até mesmo incluída no culto idólatra pagão. Então, a imoralidade sexual era assim tão comum que esses crentes de Tessalônica eram constantemente assediados por essa tentação. Então, assim Paulo vai dizer, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Literalmente, o texto grego diz que cada um deve saber possuir o próprio vaso. Mas o que é o vaso? A mulher lá em Pedro, lá na epístola de Pedro, por exemplo, é chamada de vaso mais frágil. Então essa frase poderia ser entendida assim: cada um saiba se conduzir com a sua esposa, sabendo tratá-la de maneira santa e honrosa. Essa é uma interpretação. Mas parece ser mais razoável entender que saber possuir o próprio vaso tem a ver com o próprio corpo da pessoa, porque o contexto favorece isso, veja. A ideia do versículo 3 é abster-se da imoralidade e o versículo 5 é não ser dominado por paixões incontroláveis. Então, o sentido mais provável diante dessas possíveis alternativas é controlar o próprio corpo. O versículo 5 diz assim: não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Paulo prossegue: nesse assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveita. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Ou seja, ninguém pode se aproveitar do próximo na área da sexualidade. Muitas pessoas, não entendendo o ensino que as escrituras bíblicas nos trazem, enxergam as outras pessoas como um mero objeto de prazer e de desejo. Paulo vai nos dizer aqui: olha, não façam isso. Não se aproveitem de ninguém. Não prejudiquem, não enganem uma pessoa. Não despertem uma paixão falsa sem a devida responsabilidade, porque Deus é juiz de tudo isso. Para mostrar a seriedade desse pecado, Paulo faz alusão ao Salmo 94, verso 1, na qual Deus é chamado de Deus a quem a vingança pertence. Observe que, de acordo com o versículo 7, esse tipo de conduta é oposto da santidade, e aqui é chamado de impureza. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo.
E então ele prossegue aqui nos versos 9 e 10. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Bom, Paulo fica feliz com o bom comportamento dos Tessalonicenses, especialmente em mostrar o amor fraternal. Os versos 11 e 12 diz assim: Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Entre os gregos, a classe dos nobres desprezava o trabalho manual, embora os artesãos se orgulhassem de seu trabalho. Então é razoável pensar que havia também pessoas desocupadas e preguiçosas na igreja, bem felizes por viverem às custas dos outros irmãos generosos. E a expectativa do retorno de Jesus era uma grande desculpa para ficar longe do trabalho árduo. Mas é bom lembrar que até mesmo Paulo fazia trabalho manual. Ele fazia tendas e se identificava com os trabalhadores e incentivava os tessalonicenses a fazerem o mesmo. Paulo traz orientação para a vida prática do dia a dia, mas também fala sobre a vinda de Cristo. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Os tessalonicenses estão muito preocupados. É que algumas pessoas da igreja estão morrendo e eles sabem que Cristo vai voltar. E a questão é, o que está acontecendo? Mas não é difícil de entender. Nós estamos aqui por volta do ano 51 depois de Cristo. E não faz tanto tempo assim que Cristo morreu, e ele disse que iria voltar. E agora que começaram a morrer os primeiros cristãos, a primeira geração de cristãos estava com certeza com a expectativa de que iria para o céu daqui a pouco com toda a igreja. Mas então começa a morrer um, começa a morrer outro, e surge a pergunta, onde é que esse pessoal foi parar? A preocupação dos tessalonicenses era que os cristãos que haviam morrido deixariam de ver a volta de Jesus para a sua igreja. Paulo diz assim, olha, certamente não precederemos os que dormem. Paulo chama esses que morreram pela expressão de os que dormem. Claro que isso não é literalmente, é uma figura de linguagem. Então ele vai dizer assim, olha, não se preocupem, porque Deus está no controle de tudo. A grande verdade é que vai chegar um momento em que essas pessoas que morreram vão ressuscitar e vai haver a ressurreição dos corpos na ocasião da segunda vinda de Cristo. E este momento, que é o desfecho da história humana, vai acontecer juntamente com o que é conhecido como o arrebatamento da igreja, quando chegar a hora em que o relógio de Deus, assim estabelecido, definir. Temos aqui no canal um vídeo falando mais detalhadamente sobre o arrebatamento da igreja e os mortos revivendo. Vale a pena você conferir depois. Conforme o final do versículo 17, então estaremos para sempre com o Senhor. Isso nos ajuda a refletir na grande ênfase que Paulo dá ao amor dos tessalonicenses, como também a necessidade de uma vida com pureza, inclusive na área da sexualidade.
Realmente é muito atual este capítulo de Tessalonicenses, porque muita gente vive a sua vida como se fosse viver para sempre, mas a grande verdade é que nós todos temos um tempo determinado por Deus para chegarmos ao ponto final e morrermos. Então, é necessário que nós prestemos atenção para a nossa vida aqui e agora e tentemos viver essa vida que agrada a Deus com toda a sinceridade. Portanto, quando pensarmos sobre o que acontecerá daqui para frente, pense na sua vida com Deus, no seu comportamento correto e não ande conforme as atitudes dos que desconhecem a Deus, não. Pensando numa vida correta, estaremos nos preparando para a eternidade, para a vida que teremos com Deus nos céus. Por hoje é só. Até mais.